disponível, né? Retiramos o disco onde tem 1 milhão de esporos bacilos termófilos, colocamos nas pinças, tesouras, 3 discos onde a gente pudesse enfiar os discos de indicador biológico. No trocáter, a mesma coisa, 3 discos, fechamos, né, com bastante cuidado, né, fechamos e autoclavamos. Fizemos um total de 540 culturas do indicador biológico, o disco. Nenhum deu positivo, significando que, mesmo montado, o vapor entra. O vapor é sob pressão e é violento. Então, tem uma tese, está publicado, tem uma tese, foi publicado, o que nos dá segurança para atender o centro cirúrgico no sentido de material de vide e trocáter já previamente montado. Então, quem já fazia isso não precisa ter culpa. Olha, não tá virando, Tiago, próximo, por favor? Tá. O famoso cicloflash é seguro? Gente, se não fosse seguro, já teriam jogado no lixo. O grande problema do cicloflash é a má utilização. Coloca próximo do lavabo, deixa a equipe cirúrgica passar uma aguinha no próprio lavabo e colocar no cicloflash, o material não é limpo, não é inspecionado, não tem um local próprio. Esse é o problema, né? Tem um problema também relatado pela literatura, que é entregar o material quente e o paciente sofrer queimadura. Bom, então, pessoal, próximo slide, por favor. Esterilização. Tem CCRHs que pensam isso explicitamente. Eu não deixo usar cicloflash porque a infecção aumenta. Gente, é mentira isso. Cicloflash bem conduzido, ele esteriliza. Esterilização é dicotômica, ou esteriliza ou não esteriliza, né? Se o material passa pela limpeza, inspeção e cicloflash, ele está seguro para ser utilizado em procedimento cirúrgico, né? Agora, tem muita gente fazendo má utilização. Conceitualmente, o cicloflash é para colocar um único material com diminuição do acondicionamento, supressão da secagem e muito cuidado no transporte, porque o material está sem invólucro. E faz de qualquer jeito. O grande problema, a gente fala que é o processamento flash e não o cicloflash. Bom, então, acho que essas coisas eu já falei aqui, né? E tem um erro conceitual. Bom, um outro mito são as pessoas que acham que todos os métodos de esterilização têm as mesmas vantagens, as mesmas desvantagens, a mesma segurança. Eu estou falando do peróxido de hidrogênio. Inicialmente, a Johnson & Johnson lançou com Sterra e foi tão impactante que agora a gente usa a marca comercial Sterra como sinônimo de esterilização com peróxido de hidrogênio. Gente, não tem nada a ver em termos de cuidados necessários. Tem um slide aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho antes de citar o método peróxido de hidrogênio gasoso. Se o material estiver sujo, ele não penetra, não esteriliza, diferente da autoclave, que tem uma penetrabilidade um pouco melhor. Agora pode virar, por favor. Uma outra coisa, a autoclave sofreu muito aperfeiçoamento. Eu coloquei aqui a evolução do Homo sapiens. A autoclave somos nós. Homo sapiens inteligente, ereto, né? Só vamos perder para a inteligência artificial, talvez, mas bem evoluído, quase perfeito. Agora, conforme o tempo da tecnologia, ele é rudimentar. Talvez o peróxido de hidrogênio chegue num ponto tão seguro quanto a autoclave, mas por enquanto não. Então, quando a gente analisa
norma técnica de construção e funcionamento, norma técnica de qualificação, ação rápida, difusibilidade, compatibilidade, monitores, localização do CVE, tal. Olha, o peróxido de hidrogênio, que é essa última coluna, olha quanto vermelho. Ele não tem norma para qualificação, ele não é difusível, talvez esse seja o maior problema com o peróxido de hidrogênio. Tanto que quando ele foi lançado, só podia para materiais granulados menos de 40 centímetros, menos de 3 milímetros. Vocês se lembram? Ele tem uma difusibilidade prejudicada. Repetitividade também, bem prejudicada. Uma dissertação de mestrado que eu orientei recentemente, num ciclo 100% indicador biológico deu positivo. No outro ciclo, 33%. No outro ciclo, 22%. É diferente da segurança que eu tenho com o autoclave. Não posso agir do tipo, sobrou um espaço, vou pôr mais um material. Mas aquele material é validado para peróxido de hidrogênio? Esse volume todo foi validado para uma dose de peróxido de hidrogênio que tem que ser rateada com todos os materiais e todas as embalagens? Tem muita particularidade que precisa ser do conhecimento do gestor da central de material, né? Então, compatibilidade, todos sabem que a celulose e a umidade sequestram uma quantidade enorme de peróxido de hidrogênio. Não tem monitor 5 e 6, só até 4. E eles dizem que é atóxico, mas ele é um tóxico controlado. Mas assim, depois vocês podem olhar esse quadro, vou deixar para a comissão esse arquivo à disposição, né? Então você pode olhar com cuidado, olha o vapor, tudo verde, tudo ok. Óxido de etileno, alguns vermelhinhos. Formaldeído, alguns vermelhinhos. Mas olha o peróxido de hidrogênio que muitos hospitais têm na sua central e estão sendo usados como se fosse com vantagens da autoclave, e não é. Era esse o alerta que eu queria dar. Bom, outra coisa que a fiscalização sanitária cobra é que a temperatura e a umidade no setor de guarda seja baixa. E fazem notificação, caso não seja, que é o que aconteceu com a autora dessa tese, né? Pessoal, pensa bem, por que só no setor de guarda da central? Por que no pronto atendimento, caixas de pequena cirurgia, né, o mesmo no almoxarifado, materiais de pronto uso, por que não tem essa condição imposta? Porque a embalagem precisa manter inalterado em condições de temperatura alta e umidade alta. Então, temperatura e umidade exigida no arsenal da central de material é conforto térmico, é saúde de quem está trabalhando naquele local e não contaminação do material, como aconteceu com a autora desse trabalho que eu vou contar agora, onde a fiscalização sanitária proibiu a utilização daqueles materiais que estavam em temperatura mais alta e umidade não controlada. Então, como foi a pesquisa? A pesquisa foi o seguinte: embalamos caixa cirúrgica em todas as embalagens atualmente disponíveis. SMS, tecido de algodão, papel crepado e grau cirúrgico. Mergulhamos a nossa mão em caldo de ceráceas marcesses, um gram negativo, 10 a 8ª por ml, secamos e aí contaminamos externamente as 4 caixas cirúrgicas com esses 4 tipos de embalagem. Colocamos numa estufa a 35 graus por um mês, com 3 cubarrim, oferecendo toda a umidade que pudesse ser oferecida, colocando 30 peças de porcelana que são ávidos por micro-organismos dentro de cada caixa. Resultado, não houve recuperação.
Então, a embalagem, ela foi projetada para enfrentar diferentes temperaturas e umidade, e não tem razão técnica para proibir a utilização de um material, porque não estava nas condições ideais, que nem tem essas condições ideais, é uma torre de Babel, cada guideline fala de uma temperatura e tempo, né? Então, a nossa defesa é conforto térmico, é o direcionamento, e não a contaminação do material. E não tem razão técnica para a proibição do uso de um material, porque ficou em local inadequado. Próximo, por favor. Tá. Embalagem de tecido de algodão é segura. Próximo. Próximo. Tá. Sim. Contanto que faça um checklist para quem usa tecido de algodão como embalagem. Seja sarja T1 e T2, segundo a norma brasileira, costurado duplamente, lavado a cada uso sem calandragem e controle o número máximo de reuso. Por enquanto, a tese que nós desenvolvemos é seguro por 65 vezes. Trouxe aqui uma figura de um hospital que utiliza tecido de algodão para embalagem. Quando eles confeccionam, costurando o campo duplo, eles já pedem para estampar 65 quadradinhos para ir riscando a cada utilização pela área de preparo. A pesquisa que nós fizemos foi desafiadora. Nós colocamos, aqui está a placa de Petri, aqui está o campo duplo. Nós pingamos 100 micro-ml Staphylo aureus, 10/8 por ml, nesses 5 pontos. Esperamos 6 horas, né, no nosso imaginário do micro-organismo ir para o outro lado. Fizemos um print e contamos as placas que nada cresceu até 65 reusos do campo que foi para a lavanderia, voltou, etc, etc. É uma pesquisa consistente, ganhou prêmio na Inglaterra. Eles não usam mais tecido de algodão, mas pela parte metodológica, eles conferiram um prêmio para esse trabalho, dizendo como uma avaliação retrospectiva. Usamos muito e foi seguro enquanto nós utilizamos. Próximo e último, o que há de novo com a compreensão do material molhado. Esse assunto é que eu mudei de posição, né? Antes eu fazia simplesmente uma comparação com o ciclo Flesch, o material que sai molhado e que a instrumentadora enxuga na mesa operatória e utiliza. Hoje eu tenho uma outra compreensão, depois de acompanhar 2 trabalhos do engenheiro Sandoval, eu sei que ele está no evento, e também do Rafael Queiroz, um outro pesquisador do nosso grupo de pesquisa, promissor, genial. Vamos lá? Então, é o seguinte, nós temos 37 possíveis problemas com a autoclave quando o material sai molhado. Tem problema com vapor, com a qualidade do vapor, tem problema com o equipamento, né? Tem problema com a central de material que não carregou adequadamente, tem problema com o ambiente. A questão, quando chega o material molhado, não é se o material está contaminado, se está esterilizado. Algo de errado aconteceu no ciclo, porque não entregou o produto conforme planejado. Essa tem que ser a compreensão. E, por parte, então, olha, vocês estão vendo aqui, causa relacionada ao parâmetro do ciclo, a própria máquina autoclave, a qualidade do vapor, nós, a central de material, a carga a ser esterilizada e o ambiente. Então, pessoal, da nossa parte,
Próximo slide. Da nossa parte, olha as posturas. Primeiro, quando o material sai molhado, nós temos que imediatamente trocar. Trocar, ou então pedir para que o SO, que a cirurgia, espere para a gente poder lavar, porque está oxidado, né? Se foi armazenado molhado, ele está oxidado. E depois ciclo flash, nessas circunstâncias está super justificado. Então, primeiro, tem que convencer que a entrega do material molhado, ele não teve algum problema no ciclo, né? E o ciclo, o vapor deve ser ajustado por quem entende. Assim como eu, central de material, vou tomar alguns cuidados que eu listo aqui embaixo. O engenheiro clínico, eles adoram, desculpe se eu estou generalizando, eles aumentam a temperatura da câmara externa. Não pode fazer isso. Eu seco o vapor e o vapor não tem umidade suficiente para condensar e liberar calor latente. Outra coisa que eles fazem é aumentar o tempo de secagem. Isso pode ser feito, mas me atrapalha. É mais tempo que uma carga fica dentro da autoclave, né? Então, são duas coisas que eu preciso ficar atenta se o engenheiro clínico do hospital não vai fazer. No mais, é o serviço de manutenção especializada. Vai ter que analisar o vapor, vai ter que analisar o equipamento, porque não entregou o meu material conforme ele foi programado. Essa é a questão. Não é mais esterilizado, contaminado, não contaminado. Da minha parte central de material, o que é que eu preciso tomar cuidado? Embalagem. De repente, eu preciso dividir os materiais em vários cestos forrados, porque o vácuo que cerca, que evapora, ele não está bom para a embalagem que eu utilizo. Então, rever as embalagens e a melhor embalagem para secar o material, esses cestos ou bandejas forradas para poder o vácuo agir com mais eficiência. Diminuir densidade de material numa carga. Gente, quem já não viu uma carga desse jeito? O vácuo não consegue dar conta de evaporar toda a condensação inevitável e necessária que houve em cada material. Diminuir a densidade de uma única carga. A consignadora traz uma caixa desse jeito. Eu sei que eles não fazem desse jeito, mas para exagerar, não dá para colocar uma caixa com tanto material amontoado, ainda mais com embalagem. Eu preciso desmembrar, uma anuência da equipe cirúrgica da